E aí, pessoal, compartilhar um pouquinho sobre o falar um pouquinho sobre a Lean Kanban. O Lean não é sempre que está sendo ouvido ultimamente. Vou trazer um pouquinho aí sobre minha experiência. Um pouquinho sobre mim. Meu nome é Roberto. Eu estou faz um tempo aí no mercado, 10 a 15 anos, trabalhando com agilidade, né, passando por alguns métodos aí, passando por Kanban, por Safe, por Nexus, Scrum, enfim. E o objetivo aqui é compartilhar um pouquinho de conhecimento com vocês, tá? Um pouquinho sobre o contexto do que eu vou falar aqui. Então, basicamente, um contexto bastante conhecido hoje em dia, né? Um projeto de desenvolvimento de software, uma quebra de um monolito para módulos com microserviços, uma equipe de 8 pessoas que a gente trabalhou, 4 back-ends, um front-end e um tester. E o projeto iniciou com o treinamento da equipe nas práticas do Lean e do Kanban. Então, antes mesmo do início do desenvolvimento do projeto, em fase de produto ainda, a gente trabalhou bastante forte com a equipe para fazer esse desenvolvimento. A gente passou basicamente 2 semanas em treinamento para a gente poder ter o conhecimento de todo mundo, tá todo mundo alinhado com as práticas. Isso gerou, de certa forma, uma cultura de colaboração, comunicação, motivação e confiança nas pessoas, em que estavam todo mundo na mesma página, todo mundo, de certa forma, aprendendo um pouco sobre o Lean, sobre o Kanban. Naturalmente, levou a uma autonomia e auto-organização das pessoas. A gente buscava muito forte o conceito T-shape, né, da interdisciplinaridade. Quem trabalhava com front-end, em algum momento começou a trabalhar com back-end. Quem trabalhava com back-end começou a trabalhar com front-end também. O pessoal levava, em términos de tarefas, se tinha alguma coisa de teste em aberto, era trabalhado dessa forma. E, obviamente, bastante transparência entre toda a equipe. A gente tinha uma proximidade muito grande. A equipe, ela rapidamente se tornou bastante unida. Então, aí fala um pouquinho sobre o contexto do que a gente quer expor aqui, né? Começar a falar um pouquinho sobre princípios da gestão Lean, né? Então, obviamente, foco da grande maioria das metodologias, métodos, frameworks, enfim, é maximizar valor, trabalhar bastante forte com o foco no cliente. A gente tinha trabalhando conosco uma equipe de CS, uma equipe de Customer Success, para todas as avaliações com clientes, NPS, propostas, enfim, eles estavam com a gente. Uma equipe de UX e UI embarcada dentro do projeto, trabalhando pelo menos meio período durante a semana inteira, fazendo protótipo, validando. Um PO e um PM também como parte do projeto. O cliente participando da priorização do backlog, com um grande foco em eliminar desperdícios. O que a gente trabalhou muito forte aqui? A gente trabalhou muito uma cultura de upstream, trabalhando com o Double Diamond. Tem muita gente que conhece já o processo, em que a gente fazia protótipo, validava com o cliente, voltava para dentro de casa, desenhava o que era dado como discovered, a gente levava para o downstream. O que não levava para discovered, a gente voltava para a prancheta, voltava para dentro do cliente, validava, até a gente poder ter um processo legal com ele e ele aceitar o que estava sendo proposto. Os protótipos eram navegáveis, então ele conseguia enxergar o que estava sendo feito, e todas as propostas, todas as validações com o cliente eram gravadas. Então a gente voltava, revisitava, olhava 10, 20, 30 vezes, se necessário fosse, para garantir que a gente tinha entendido exatamente o que o cliente queria, né? E para auxiliar ele também no entendimento de repente, ele tivesse alguma dúvida, a gente fazia proposições, enfim, com todo o foco aqui em realmente maximizar o valor trabalhando nessa etapa do upstream. Chegando no downstream, na continuação do fluxo de valor, então, a gente tinha um fluxo contínuo. Aqui tem uma foto exemplificando como era o nosso quadro. Era um quadro que a gente evoluiu para todas essas etapas no decorrer de 1 a 2 meses. A gente já estava bem avançado, né? Então, a gente trabalhava com fluxo contínuo, a gente trabalhava basicamente com Kanban mesmo. Objetivo: atender o cliente de forma rápida, reduzir algumas etapas, esforço, tempo,
foco em eliminar interrupções e custos que não eram necessários para nós. Como eu já comentei, a gente tinha a etapa de upstream e downstream, sistema puxado, eliminar excesso. Com o upstream, a gente fazer só o que o cliente queria solicitar mesmo, então só o que era aprovado pelo cliente a gente trazia. Obviamente, débitos técnicos, melhorias em processo interno, melhoria de código, tudo isso, obviamente, era parte também do downstream, mas a gente tentava buscar exatamente o que o cliente queria. Tem um controle de WIP, não está exemplificado nesse quadro, mas esse quadro evoluiu para depois, em cada uma das colunas, com os números entre parênteses após cada etapa. Né? Se vocês olharem ali do lado direito, tem o doing, o testing, o validating, e cada uma dessas etapas ela estava com as políticas explícitas de WIP. Né? Ali, por enquanto, só estava o WIP 1, que era do Expedite, então mostra um pouquinho também de trabalhar com as classes de serviço, né? As classes de serviço que o próprio Kanban prega, a gente trazia o Expedite, sendo que o Expedite era um só, apesar de que, curiosidade, a gente passou por uma semana de Expedite, basicamente, porque a gente teve muito problema de lentidão em alguns momentos com o produto, e que a gente optou por evoluir uma semana trabalhando só com Expedite, a gente resolveu os problemas de lentidão, a equipe inteira paralisou, fomos para um stop the line e evoluímos aí para acabar com essa lentidão do sistema. Então, aqui mostra um pouquinho sobre sistema puxado, classe de serviço, fala um pouquinho sobre a gente não tinha todas as classes de serviço aqui, a gente não tinha classe de serviço, só tinha o Expedite, basicamente o Standard, né? Como a gente não tinha nada específico com fixed date, a gente não representou aqui, e a gente tentava representar bastante as nossas filas, que eram a etapa de desenvolvimento e o done dessa etapa, a etapa de teste e o done dessa etapa, o validating e o done dessa etapa, né? Mais para frente eu acho que eu posso explicar um pouquinho melhor quando a gente for falar de números, o porquê que a gente trabalha bastante forte com essas etapas de fim, mas basicamente para que a gente possa eliminar os desperdícios, alimentando nossas filas e olhando um pouquinho sobre a camada de quão eficiente o nosso fluxo está sendo. Aqui a gente fala um pouquinho sobre a gestão do conhecimento Lean. A gente aplicava essas 4 práticas. Então, o Yokoten, o compartilhamento das melhores práticas, semanalmente ou a cada 2 semanas existia de forma geral na própria empresa uma junção das pessoas para a gente falar de N diferentes propósitos. Tinha a camada de Scrum Masters, de Agile Masters, que trabalhavam num Yokoten, camada de desenvolvimento front-end trabalhava num outro fórum, camada arquitetural trabalhava num outro fórum. O Andon, a gestão visual, eu acho que a própria figura anterior, ela já representa muito bem o que isso significa, a gestão visual ali para toda a equipe, para quem quisesse enxergar o que está acontecendo. A política do vai e veja, o Genji Genbutsu, também vem do Lean, então o objetivo da gente olhar o nosso sistema funcionando, evoluir ele, mostrando, deixando tanto os protótipos quanto as versões entregáveis disponíveis para o cliente, para ele poder navegar, para ele poder, inclusive, ajudar na gente encontrar bugs, enfim, e ver se aquilo ali estava realmente válido de acordo com o que ele estava esperando. E as Gamble Walks, né, os stakeholders visitam o local de trabalho. Aqui teve um ponto bem legal até do nosso diretor na época. Ele foi convidado, ao invés de eu fazer PowerPoint para reportar um andamento de projeto, ele foi convidado a fazer parte na frente da nossa Gemba mesmo, no nosso local de trabalho. Ele foi convidado a vir toda semana, no mesmo horário, obviamente. Ele vinha, trazia a cadernetinha dele, anotava todos os pontos que de repente a gente possa precisar de ajuda, como é que estava o andamento, qualquer coisa assim. Toda a equipe participava, então não era uma reunião de portas fechadas na sala do diretor com PowerPoint, enfim, ele trabalhava ali junto com a gente, todo mundo participava desse bate-papo, era um bate-papo mais descontraído, mesmo quando as coisas esquentavam,
seja por o problema que a gente tivesse, ele estava ali com a gente, ele conhecia cada um dos nossos desenvolvedores pelo nome, então não, a gente quebrou um muro que às vezes tem entre o desenvolvimento e a alta gestão, com essa prática de trazer ele para dentro. Então, era um diretor, era um gerente e mais toda a equipe que participava desse bate-papo feito na frente do nosso quadro, na nossa Gemba mesmo, para discutir as questões do projeto. Falando um pouquinho, então, do Lean, né? O que a gente precisa evitar? A gente precisa evitar inventários, né? Ou seja, aqueles backlogs infinitos em que a gente cria e vai juntando coisa e de repente a gente chega num ponto em que a gente se toca que aquilo lá às vezes não serve mais para nada. Então, a gente evitou isso. Os nossos inventários, o nosso backlog ele era pequeno, né? Ele era um trabalho de 2 a 3 semanas no máximo, no máximo, no máximo, foi o que chegou. Né? Se tivesse alguma coisa que ficasse mais tempo do que isso, ele já era eliminado ou revisado para efetivamente ser priorizado. Evitar features extra, né? Vamos trabalhar com o que o cliente realmente está precisando, né? Não ficar inventando moda, não ficar gerando coisas que são desnecessárias. Evitar processos extras que podem, de repente, acarretar algum problema, acarretar alguma disfunção. Evitar a espera. Então, por isso, a gente tinha as filas de Done de cada uma das nossas etapas, que era justamente para evitar, assim, aquela fila era uma fila de waste, é uma fila que ninguém estava tocando naquela tarefa, então ela ficava ali se a gente não tomasse cuidado. Então, isso aqui entra muito forte também na questão da avaliação do próprio ciclo da nossa história para redução de lead time, para redução de cycle time. Evitar defeitos. E aí, quando eu falo evitar defeitos, é porque o Lean realmente ele traz um conceito de zero defect. É que a gente leve o zero defect para o nosso cliente, ou seja, que a gente filtre tudo o que a gente puder e mais um pouco dentro de casa para evitar que o nosso cliente realmente reclame por seja lá qual for o tamanho do bug. Evitar muita troca de atividade e evitar um pouco de complexidade também. Lógico, alguma complexidade sempre tem. Desenvolver software é complexo naturalmente, as metodologias ágeis vieram para resolver problemas de complexidade, mas o que a gente puder evitar, melhor. Então, o que a gente busca, né, com o Lean? A melhoria contínua, todos os Kaizens, né? De certa forma, em todos os frameworks e metodologias a gente tá presente, seja nas retrospectivas, seja nas revisões, a gente sempre está falando de melhoria contínua, né? Então, aqui é buscar melhoria contínua tanto dos processos, das pessoas e do produto. Né? E buscar também a perfeição. Quando o Lean foi introduzido, quando foi trazido, o objetivo é a perfeição. É trazer puro valor com o conceito de zero defect, sem nenhum desperdício. Ou seja, o mais rápido que eu puder entregar para o meu cliente o valor que ele está esperando, sem ter um retrabalho depois, é isso que a gente está buscando com o Lean nesse momento. Aqui um pouquinho sobre o âmbito técnico, tá? Com foco também na qualidade. Então, o que a gente tinha? A gente tinha um CI, aqui está uma figura até propositalmente borrada. Ela, para quem conhece o GitLab CI, tá? Então, para cada etapa, para cada commit que era feito, rodava lint, testes unitários, métricas de código, métricas arquiteturais, documentação do código, build automatizado, testes automatizados de API, GUI e teste automatizado de carga. Né? Então, quando a gente está falando até de métricas de código, métricas arquiteturais, que a gente está falando um pouquinho mais aqui técnico, é porque era avaliado uma série de indicadores falando justamente sobre o que pode e o que não pode. Para quê? Para a gente evitar débito técnico. Então, a gente tinha percentual de linhas duplicadas, a gente falava sobre complexidade ciclomática, a gente falava sobre tamanho de classe, tamanho de método, número de linhas. Então, assim, tinha uma série de métricas que eram colocadas aqui e que era validado pelo nosso arquiteto, pelo arquiteto-chefe da empresa, mas também era barrado na própria esteira de DevOps,
né, com duas ferramentas, uma olhando a microarquitetura e uma olhando a macroarquitetura, para que a gente pudesse garantir um código sustentável, um código que a gente não fosse ter que jogar fora daqui a 3, 4 meses, por conta de ter tanto erro, tanto problema e tudo mais, em que a gente, de repente, vê assim, pô, talvez seja mais fácil a gente jogar tudo isso fora e começar do zero, que é alguma coisa que eu acho que a gente já tem escutado bastante hoje, de repente, pô, esse código não vale mais a pena a gente dar manutenção nele, vamos jogar fora, vamos quebrar ele, vamos recomeçar, porque talvez saia mais barato. Então, isso aqui era toda a nossa esteira DevOps, isso aqui era tudo que passava dentro da nossa esteira para cada um dos commits, seja na branch de dev, seja na branch de produção, seja na branch de homologação, seja em stage, não importa onde for, a gente passava por todos esses testes aqui. Trabalhava o tempo todo com monitoramento, tá? Monitoramento do sistema em produção, tempo real, tá? Para quê? Possibilitando ações rápidas, possibilitando ações produtivas, né? Aqui tem um exemplo muito rápido sobre do ambiente de homologação da época, mas aqui está falando sobre Web Transaction Time. Então a gente media qual era o tempo de cada uma das transações em que tinha um ponto máximo das transações em termos de tempo, para a gente poder efetivamente, caso encontrasse alguma não satisfação do nosso cliente, a gente pudesse de alguma forma aqui ter alguma ação rápida, né? Para quem conhece um pouquinho a nomenclatura mais técnica, a gente trabalhava com o APDEX, tá? APDEX, fazendo um paralelo, nada mais é do que um NPS técnico. Então, o APDEX ele vem para mostrar qual é o grau de satisfação que o meu cliente teria dado as velocidades das nossas transações. Então, a gente aprofundou bastante nisso, a gente buscava um APDEX de 95%, né? Que o que quer dizer? Quer dizer que 95% das vezes, cada transação que era feita pelo nosso sistema era alcançada o mínimo que a gente definiu como métrica suficiente para que a gente não tivesse nenhum problema de lentidão, nem nada assim, na percepção do nosso cliente. Então, era um monitoramento técnico, mas voltado efetivamente também para o cliente. Um pouquinho de indicadores, né? Previsibilidade, status reais aqui atualizados, objetivo de aumentar a comunicação e colaboração. O que a gente tinha aqui? A gente tinha, que é importante de trazer desse volume de informação que está aqui. Essas bolinhas verdes que estão sendo trabalhadas ali, basicamente eles são os ofensores do fluxo. Então, quando a gente está falando de ofensores do fluxo, a gente está procurando as disfunções deles para ver aonde que nós estamos efetivamente investindo tempo. Ou seja, aqui nesse caso, para esse momento, a gente tinha uma coluna de ready to commit, ou seja, era uma coluna que não existia um touch time, não existia um desenvolvedor, não existia um tester, não existia ninguém tocando nessas atividades, e era a coluna que mais tinha o somatório de tempo. Então, naturalmente, aqui era uma disfunção do fluxo. Por quê? Porque a gente provavelmente estava criando, nesse momento, um pouco de gargalo. Então, qual que é a ideia? A ideia é reduzir um pouco de gargalo, não, perdão, um pouco de estoque. Então, qual era o objetivo aqui? A gente reduzir um pouquinho do estoque, focar um pouquinho mais no downstream, né? Não precisar focar tanto no upstream, que provavelmente estava trabalhando mais rápido nesse momento, né? E aí, efetivamente, a gente poder ter um fluxo um pouquinho mais ameno, um fluxo um pouquinho mais fluido mesmo, para que a gente tire esses gargalos e consiga efetivamente entregar mais. Se a gente olhar nesse gráfico, a gente tem um COP, né, que nós chamávamos o coeficiente de eficiência operacional. Do upstream, ele era baixíssimo, ele era uma eficiência de 8% só. Mas por que ele era 8%? Porque a gente tinha muito acúmulo de coisas. Então, isso estava se tornando inviável para nós, então a gente precisou trabalhar nisso. Ele trazia para a gente, nesse momento, um COP médio de 26%, né? O que a gente sabe que pode aumentar aí bastante isso, ou seja, quer dizer que mais ou menos 74%, 73% ali, ele estava no momento de fila.
Então, é um momento que a gente precisou parar, dar uma revisada, ver o que estava acontecendo para que a gente pudesse colocar efetivamente as coisas no trilho de novo, né? Para naturalmente aumentar o nosso throughput. Né? Aqui a gente tinha, por uma questão de facilidade, olhando o throughput separado por use story, defect e text story, né? Para a gente poder efetivamente ver aonde a gente estava focando o nosso trabalho. Esse aqui era um momento muito inicial do projeto, então por isso até do throughput de text story relativamente mais alto que os outros, porque a gente estava trabalhando na arquitetura propriamente dita, né? E falava um pouquinho aqui também de cycle time e lead time, né? Os percentis, trabalhando sempre com 50, 70, 85 e 90% para a gente poder tomar as nossas decisões. E o percentual de retrabalho, quanto de bug efetivamente a gente estava tendo dado cada uma das histórias que a gente entregava. Um número relativamente alto para esse gráfico, mas uma curiosidade, esse número, ele era os bugs internos. Ele, até esse momento do projeto, ele não tinha ido bug para o cliente. Tá? Então, mesmo tendo um percentual de retrabalho alto internamente, pelo menos o nosso cliente estava feliz. Precisamos arrumar o fluxo? Precisamos, mas pelo menos o nosso cliente ele não está recebendo bugs. Aqui é um pouquinho visão portfólio, tá? Para quê? Transparência com a média e alta gestão, auxílio na tomada de decisão, que na verdade o que a gente fazia? Uma visão em percentual macro, tá? Isso aqui ficava atrás da mesa do nosso gerente, então ele tinha toda a visão de cada uma das histórias que a gente estava trabalhando, né? Aqui no nível de feature, então ele tinha os percentuais, né? Ele nunca precisou saber se a feature estava em 17,12%, por exemplo, para ele saber que estava perto do 20 já era o suficiente, né? E normalmente para alta gestão a gente já não precisa entrar nos mínimos detalhes. Então, aqui dava para ele uma visão geral sobre como funcionava cada uma das features, para que ele possa ter ideia de quando começar já a conversar com o nosso cliente final, para receber uma feature, para a gente começar a homologar para a parte deles e tudo mais, né? Mas a parte de homologação interna e efetivamente o deploy em produção. Aqui é um pouquinho dos números técnicos, né? Só para exemplificar. Então, para quê? Código sustentável, redução no tempo de correção de bugs, melhor leitura do código e obviamente, clean code, que basicamente é muito do que o Lean prega em relação ao clean code, a ter isso aqui a longo prazo, né? Falava um pouquinho sobre complexidade ciclomática, linhas duplicadas e aqui eficiência na cobertura de testes unitários, né? Cada uma dessas linhas eram as metas que a gente setava com a nossa própria equipe, então aqui evoluía, a gente conseguia enxergar efetivamente no front-end, nas APIs, como é que estava o nosso trabalho, tá? E isso fora o que os próprios guardiões do código mesmo, com SonarQube e outras ferramentas aí faziam para a leitura do código para poder efetivamente evoluir e a gente ter um código limpo, sustentável e que a gente pudesse não se preocupar com a vida dele por um bom tempo. Galera, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Agradeço o tempo de cada um que está aqui. Tá? Um pouquinho sobre mim aqui. Se quiserem entrar em contato comigo de alguma forma, tá aí meu LinkedIn, meus e-mails. Tá? Estou aí à disposição de vocês. E aí, só lembrando também, né, lembre de preencher o self-assessment, né, no estande do Objective, para concorrer aí uma consultoria com o Marcelo Walter. Beleza? Galera, era isso. Muito obrigado pelo tempo de vocês. E, Pedrão, contigo. Valeu, grande Roberto. Pô, fechamos o dia aí com uma coisa bem legal aí, vendo uma das coisas que a gente sempre se baseia aí com o Lean, né? A gente vê vários métodos se apoiando em algumas coisas do Lean. No último Scrum Guide ele cita o Lean, o Kanban vem do Lean explicitamente, inclusive. E no segundo livro do Kent Beck, lá do Extreme Program, ele cita Flow, que é uma visão puxando ali do sistema Toyota do Lean, né? Então, os principais métodos ágeis fazem referência. Acho que a gente está fechando o dia aí com um case bem legal, com uma forma bem legal. Muito obrigado aí pela apresentação. A gente não teve perguntas, Roberto, só teve
O Vitor Acácio que mandou um boa, bateu uma palma ali no meio da apresentação, não peguei exatamente qual slide. Agradeço. Mas parece que o pessoal gostou aí. Muito obrigado. Quer deixar algum recado, alguma mensagem final? Cara, eu acho que o principal recado do próprio Lean, ele ajuda, ele permeia todos os métodos ágeis, né? Realmente é reduzir desperdício, aumentar valor e satisfazer o nosso cliente. Acho que essa que é a grande pegada dele. Como você falou, todos os métodos ágeis, de alguma forma, buscam alguma coisa que são baseadas no Lean, né? A Toyota não é Toyota por acaso, né? Não é uma das maiores empresas de carro aí do mundo por acaso. Eles não cresceram tão rápido, eles não são conhecidos pela qualidade que eles têm à toa, né? E eu acho que é isso que a gente precisa permear mesmo, é isso que a gente precisa buscar, é trazer a qualidade para o nosso cliente final da forma mais rápida possível e da forma mais tranquila possível para nossa equipe.